Crianças com atraso na alfabetização. Trago este tema porque, após a pandemia, as crianças, ao retornarem às aulas presenciais, que estavam lá na fase já final do ciclo básico de alfabetização, que tem o seu processo que começa no primeiro ano como pré-alfabetização, depois segundo e terceiro ano como alfabetização propriamente dita, que antigamente era pré-escola, primeira e segunda série, que hoje é primeiro, segundo e terceiro ano, a criança só pode ser medida, de fato, para saber que nível que ela está no processo de alfabetização básica, só ao final do terceiro ano. E olha que ainda a gente vai identificando que vai solidificar essa alfabetização lá no começo, no primeiro semestre já do quarto ano. Porém, as crianças que estavam nesse ciclo de alfabetização chegaram a ficar de 2 anos a quase 3 anos distante do processo educacional presencial. E a pandemia nos mostrou, a nível educacional, que o processo de alfabetização não cola, não casa para essas crianças em época de alfabetização, que pega primeiro, segundo e terceiro ano no ciclo básico de alfabetização. Porque alfabetizar requer contato. E no processo online da pandemia, quem estava em casa não era especializado em monitorar este processo, e ao mesmo tempo a escola não está ainda adequada para um sistema online nesta faixa etária, e ao mesmo tempo poucos pais têm recurso ou tinham recurso para poder bancar um suporte educacional com aula de reforço ou psicopedagoga, assim por diante. Enfim, a pandemia nos revela que o processo de alfabetização precisa de contato, e por isso então que este atraso na alfabetização atingiu a muitas crianças, tanto de escolas particulares como da rede pública. Agora, você pode me perguntar, pai, mãe, educador, né? Educador deveria saber dessas demandas, mas infelizmente muitos professores estão dando aula ou estão na educação após terem feito um curso de licenciatura ou de pedagogia à distância também, e que beberam muito pouco das teorias da psicologia, do desenvolvimento da psicologia infantil, do desenvolvimento da psicologia cognitiva. Então também ficam boiando nesse sistema. Mas o ciclo da alfabetização, como ele se dá? Né? Como a gente disse, na pré-alfabetização, primeiro ano, segundo e terceiro ano, alfabetização propriamente dita. Antes de 6 anos, antes do primeiro ano, dizer que uma criança está alfabetizada pode até acontecer, mas é coisa rara. E também o que eu percebo é que muitos pais forçam a barra em muitas escolas para vender uma imagem de alfabetização, de uma escola séria, forçam a barra das crianças de 5 anos, 4 anos a estarem escrevendo e lendo já ao entrar na pré-escola ou no primeiro ano hoje. E isso eu percebo que crianças que têm essa facilidade de ler e escrever, na verdade é mais por um processo mecânico e uma forçação de barra, mas não tem a elaboração estrutural para isso. Por quê? Porque a criança ela está pronta para o processo de alfabetização propriamente dito, por isso que tem que passar o primeiro ano meio pré-alfabetizando, a partir dos 7 anos, quando a criança começa a entrar dentro da estrutura comportamental, emocional, no período de latência, onde a criança ela entra no narcisismo estrutural, que ela já faz um rompimento com as necessidades psicoafetivas diretamente ligadas a pai, mãe e familiares, e já começa a perceber as relações sociais, a interação com o outro. E também dentro de uma perspectiva cognitiva, a partir das orientações de Piaget, nós temos aí que a criança ela entra entre 7, 11, 12 anos, mas com auge e força 7, 8, 9 anos, no estágio operatório concreto que Piaget vai nos colocar, onde ela começa a ter a capacidade de estabelecer relação de regras, de limites e de conjugar, né, o processo de alfabetização, porque ler, escrever e fazer aritmética é uma questão de estabelecer relação com a regra do processo da língua, da linguística, da fala, da escrita.
Tem todo um critério, uma sistematização, que só a partir então dos 7 anos que a criança, isso é uma idade meio que indicativo, tá? Pode ser para mais ou para menos, mas que a criança vai estar plenamente pronta para o ato de aprender sistematicamente e se alfabetizar pela junção do desenvolvimento emocional, a partir de Freud, no período de latência, que a criança está livre de todas as necessidades de vínculo afetivo e de formação do eu, e quando a criança já começa a estar no operatório concreto, que ela consegue estabelecer sistemas de regras, de limites e de entender a correlação do que o outro está desejando para ela. Porém, o que aconteceu? A criança, então, agora, muitas crianças, muitos pais que estão me ouvindo agora, que estão me vendo, muitos professores vão exatamente perceber que muitas crianças já no final deste ano, né, de 2022, ou que estão no final do 3º ano, estão assim analfabetas, né? Não conseguiram estruturar o processo de alfabetização, de ler, escrever, fazer uma aritmética. E nesse sentido que há um erro quando começa a querer diagnosticar que essa criança está com problema, sem levar em consideração a pandemia, sem levar em consideração tudo o que aconteceu nessa paralisia de vínculo afetivo para o estabelecimento do processo de aprendizado, principalmente nesses 3 primeiros anos. Então imagina, gente, nos 3 primeiros anos estruturantes para o processo de alfabetização, uma criança ficou distante da escola e próximo de pessoas não especializadas para ajudá-la. Então esse atraso é normal. Então eu tenho recebido na clínica muitas avaliações que já vem taxando da criança com alguma disgrafia, descalculia, disritmia, e aí vai, né? Todos os dias da vida. É meio como que, ao invés de tentar identificar as necessidades que a criança está tendo, as defasagens decorrentes de uma experiência real que a gente passou na pandemia, começa já a taxar a criança como problemática. E aí, em comparativo a crianças que tiveram mais recursos, que os pais tinham dinheiro para colocar professora de reforço, tem pais que contratou pedagogas para ser babá, né, para acompanhar todo o ciclo educacional. Mas quem pôde fazer isso? Pouquíssimas pessoas. E poucos, inclusive, dos que têm filhos em escola particular conseguiram fazer isso, né? Até porque você não tem demanda de profissionais nessa área no Brasil, e também não vai dar certo, não deu muito certo também, porque é fora do contexto de socialização do ambiente escolar. Neste sentido, então, houve essa falta de percepção. Então, diagnosticar não é o caminho. O caminho, então, é perceber onde está a defasagem e implantar um processo. Infelizmente, poucas prefeituras estão fazendo isso, pouquíssimas, porque poucas prefeituras têm uma Secretaria de Educação séria e que é pautada em planejamento educacional dentro de critérios técnicos e científicos, e poucas escolas particulares também estão fazendo essa força-tarefa, porque isso requer dispêndio de dinheiro, investimento, e muitas escolas particulares querem apenas ter o lucro. E aí delega toda essa necessidade e função para a família, que acaba ficando desesperado. Aí você tem um conjunto de fatores nos adultos que estão próximos dessas crianças, né? A escola com professores ansiosos, apavorados, tendo que dar resposta para a educação de que essa criança possa ler e escrever no tempo hábil, naquela situação de idade conforme a série, porém sem levar em conta essa defasagem da pandemia, e sem que o equipamento educacional dê condição para isso, né? Extensão, aula de reforço paralelo, força-tarefa mesmo, né? De acompanhar e de ir atrás do tempo perdido. Então, essa ansiedade dos professores que trava o processo com a criança, e também os pais entrando em desespero, pressionando a criança, muitos pais chamando as crianças de burra, que elas não conseguem, fazendo comparativo com aquelas que têm mais facilidade ou que tiveram maior quantitativo de investimento neste processo, mesmo estando na pandemia. Aí travou. E quando começa a travar, aí começa a aparecer sintomas da criança, que aí aquilo que era para ser um processo natural passa a ser uma tortura, uma expectativa que culpabiliza a criança. E culpabilizando a criança, ela joga para si uma coisa que não tem nada a ver com ela. Então, o que fazer? Primeiro, acolher esta criança na condição que ela está. Segundo, medir em que nível que ela está no processo de alfabetização. Também, terceiro, observar
outros desenvolvimentos que essa criança tem que mostra que ela está adequada para a idade dela. Não medir a criança apenas pela resposta que ela dá no processo de alfabetização. Ela está com todo o desenvolvimento psicomotor, de interação afetiva, efetiva, socialização. E então você pode medir essa criança por todos os outros fatores, não apenas julgá-la pelo item alfabetização. Quarto, a partir do momento que você acolhe, mede, observa os potenciais que a criança desenvolveu e que estão adequados à sua idade, aí traçar um plano de ação. Este plano de ação tem que estar associado com a escola, em parceria com a família. Como que nós vamos recuperar esse tempo perdido? Também o quinto item que eu apresento no que fazer, pais tornarem-se mais leitores de livros na idade deles, com os filhos. A leitura compartilhada, a leitura afetiva, ler juntos. Que isso vai estimular a percepção que a criança precisa, que ela vai ter essa necessidade de querer acelerar seu processo. E também esses pais têm que acompanhar o plano de ação de monitoramento em casa do que a escola propor para os pais ajudarem as crianças a fazer em casa. E o sexto item é diminuir o tempo de uso da internet online, porque de alguma forma as crianças na pandemia elas foram criando um vício eletrônico, que é a babá eletrônica, porque não se tinha muito o que fazer com essas crianças dentro de casa. E as aulas online eram fadonhas, sem muita técnica, para a idade das crianças, e criança quer brincar, quer fazer, imagina a pandemia, elas então contaminavam o ambiente de muita energia e os pais sem paciência para isso, até porque era um drama viver aquela situação de enclausuramento na pandemia, e aí foi ilhando também essa energia para as relações com a internet, com o smartphone, com o computador. Então é necessário reduzir isso, porque essa coisa da tecnologia de informação também vai atrasar o processo de alfabetização. Então, gente, eu trouxe esse tema porque ele é emergente e aí no final de ano, né, entrando setembro, outubro, novembro, começa o desespero. Meu filho vai passar de série, não vai passar? O que eu vou fazer com isso? Que aí começa a vir na clínica os laudos que às vezes os médicos dão como se as crianças estivessem tendo problema. 80% das crianças que eu avaliei que vieram com esse atraso de alfabetização após a pandemia não tinham problema nenhum, para você ter uma ideia. E inclusive muitas estavam até sendo medicadas. Segue esse vídeo, espero que você possa se interagir e vamos conversando mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua atenção.